Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo nós iremos abordar a perda de proteção em viga com cabo parabólico e uma ancoragem ativa-ativa. Essa perda que a gente vai calcular é uma perda por atrito, que acontece aí no concreto protendido. Nós temos aqui o exemplo de uma viga, que ela tem 34 metros, uma viga biapoiada, um caso bem simples, para a gente dar uma introduzida aqui em como que é feita essa perda por atrito entre cabo e bainha, aí no sistema de pós-tração aderente. Nós temos aqui então uma ancoragem ativa em A e uma ancoragem ativa aqui em C. Queremos saber qual que é a perda de proteção que vai acontecer nessa viga, devido ao atrito. Essa perda de proteção vai acontecer no centro do vão aqui da nossa viga, aos 17 metros, porque essa viga é uma viga biapoiada com duas ancoragens ativas, ou seja, já está recebendo proteção tanto em A quanto em C. E a maior perda vai acontecer aqui em B, que é no centro dela, maior perda por atrito. Como dados iniciais, nós temos aqui o comprimento dessa viga, que tem 16 metros, um módulo de elasticidade do aço aqui de 200 gigapascal, o Mi de 0,20. Esse Mi é um coeficiente de atrito entre cabo e bainha. Esse valor ele pode ser determinado por meio de ensaios ou, na falta desses dados experimentais, a gente pode utilizar os valores tabelados de acordo com o item 9.6.3.3.2.2 da NBR 6118 de 2014. Como a gente pode ver aqui, abrindo a norma. Vamos digitar aqui 9.6.3.3.2.2. Perdas por atrito. Ela vai dizer aqui a expressão que deve ser utilizada, o que significa cada um desses itens que compõem essa expressão. E aqui ele vai nos dar aqui o Mi que pode ser utilizado. No nosso caso, ali, nós estamos utilizando o Mi de 0,20, que é entre fios lisos ou cordoalhas e bainha metálica. Se nós estivéssemos trabalhando aí com uma laje que utiliza cordoalha engraxada, nós deveríamos utilizar aqui o Mi de 0,05, que é entre cordoalha e bainha de polipropileno lubrificada, que seria o caso então das lajes com cordoalha engraxada, ou qualquer outro elemento que vá utilizar aí a cordoalha engraxada. Como é o nosso caso aqui, é 0,20, que é entre fios lisos ou cordoalhas e bainha metálica. Aí vai variar esse Mi aqui de acordo com o material que a gente está utilizando. Nós temos aqui também a classe do nosso aço, que é uma classe CP190 de baixa relaxação, que é o RB. Ele tem aqui um FPTK de 1900 MPa, que é a resistência do nosso aço, e um FPYK de 1710 MPa. Esses dois valores aí são retirados lá das classes do nosso aço. Aqui nós temos um único cabo nessa viga, que vai ser formado por 12 cordoalhas de meia polegada, que é aquela cordoalha de 12,7 milímetros. Nos resulta então nessa área aqui de proteção de 12,168 centímetros quadrados. Nós temos aqui também um coeficiente K, que é um coeficiente que precisa ser encontrado. Esse coeficiente K ele diz respeito às perdas provocadas pelas curvaturas não intencionais do cabo, as chamadas ondulações parasitárias. Esse valor ele pode ser encontrado por meio de ensaios experimentais. Quando não for possível fazer esses ensaios experimentais, a gente pode utilizar um valor normativo, que é 0,01 vezes o coeficiente μ aqui, de 0,20. Sendo que esse coeficiente aqui vai ser considerado a cada metro de viga. Porém, esse coeficiente aqui no nosso caso já está definido. Nós temos também aqui o valor de EX, que é essa excentricidade aqui de proteção aqui no centro do vão, que está indicado aqui em 1,60. Sabendo disso, a gente já pode então partir ali para o início dos cálculos, determinando a tensão e força de proteção que vai atuar nessa viga. Vamos copiar isso aqui. Vamos mudar aqui para determinação da tensão e força de proteção. E vamos então dar início aqui ao cálculo propriamente dito. A primeira coisa que a gente tem que determinar aqui
é a tensão de proteção, que vai ser definido pelo item 9.6.1.2.1 da NBR 6118, que são os valores limites por ocasião da operação de proteção. Aqui ele mostra para armadura pré-tracionada e pós-tracionada. Aqui nós teremos que escolher o menor valor entre essas duas contas que a gente vai fazer. Como a gente está trabalhando aqui com um sistema de pós-tração com aderência posterior, nós vamos utilizar essa primeira aqui, que é 0.74 FPTK e 0.82 FPYK, que são para aços da classe de relaxação baixa, que é o nosso caso. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui a tensão. Vamos pegar aqui o símbolo de tensão. Vai ser o nosso sigma PI. Ele vai receber aqui então 0.74 vezes FPTK. Isso vai nos resultar aqui em 1406 MPa. Vamos mudar isso aqui para M. Vamos tirar aqui de científico, MPa. A mesma coisa a gente vai fazer utilizando o valor de FPYK. Só que agora, em vez de utilizar 0,74, a gente vai ter que utilizar 0,82, que é o que está prescrito aqui na norma para a gente. 0,82 de FPYK. FPYK. Isso vai nos resultar em 1402,20 MPa. O 1402,2 vai ser a tensão que a gente vai utilizar no restante dos nossos cálculos, porque a gente deve pegar o menor valor entre esses dois aqui resultantes para continuar as nossas contas. Vamos então agora descobrir a força de proteção que vai ser aplicada ali, a força inicial. Vamos colocar aqui que PI, ela vai receber N, que é o número de cabos, vezes o sigma PI, que a gente acabou de calcular ali. Esse sigma PI ele vai ter que ser dividido por 10 para se adequar às unidades que nós estamos trabalhando, vezes a área de proteção, que é essa área aqui que a gente já tem, que são das 12 cordoalhas de 12,7. Isso vai resultar aqui para a gente em 1706,19 kN. Vamos mudar aqui para decimal. 1706,17 kN. Essa é a força que realmente está entrando ali na nossa peça, antes de acontecer as perdas. É a força de proteção aplicada na viga. Vamos colocar aqui então. Força de proteção aplicada na viga. Sabendo disso, a gente pode então determinar o ângulo e as perdas para os trechos. Vamos copiar aqui de cima. Vamos colocar aqui. Determinação do ângulo e perdas para os trechos. Para determinar o ângulo desse tipo aqui de viga, é bastante simples. A gente vai pegar aqui o ângulo alfa, ele vai receber 2 vezes aquela excentricidade que a gente tem aqui em cima, 2 vezes Ex, dividido por L sobre 2, que é aqui a metade do nosso vão. Isso vai nos resultar em 0,18 radianos, que é a unidade que a gente vai utilizar para fazer o cálculo aqui dos nossos ângulos. Nesse caso aqui, a gente sempre vai utilizar o ângulo em radianos, nunca em graus. Sabendo o ângulo que a gente tem ali, como é o único ângulo, porque a viga é via apoiada com duas ancoragens ativas, o único ponto de perda que a gente vai ter é no meio. Então, o único ângulo que a gente tem que somar ali é o do meio. Em casos mais complexos, a gente tem que ir fazendo a somatória de cada ângulo que vai formando ali na viga. Por exemplo, para hiperestática de proteção, que são vigas contínuas, onde a gente tem vários ângulos, a gente tem que ir somando aqueles ângulos para determinar as perdas. Mas no nosso caso, como é uma introdução, como é um exercício bem simples, a gente vai determinar a perda apenas aqui no ponto B, que é a única que a gente tem. Então, a gente trabalha com um único ângulo, que é o de 0,188 radianos. Aqui a gente pode determinar para x igual a 17 metros,
a gente determina então aqui qual que é a perda nesse ponto. Vamos aqui, o X vai receber 17, que são 17 metros. E o P0, ele vai receber o PI vezes o exponencial. Vamos pegar aqui uma constante, que é esse E. Vai ser o exponencial elevado a menos aquele μ, que a gente tem aqui em cima. Vai ser esse valor. Vezes o alfa. Vamos colocar isso entre parênteses. Mais o K, que é esse coeficiente aqui de perdas parasitárias, vezes o X, que é o comprimento aqui, que é onde a gente vai calcular a perda. Tudo isso ele vai resultar em 1574,78 kN. Se a gente mudar aqui para decimal, olha, 1574,78 kN. Essa daqui então vai ser a força de proteção que vai chegar aqui no meio da viga, depois que acontecer as perdas ao longo desse trecho. Então, a gente pode concluir que a perda máxima por atrito acontece no meio do vão, pois a viga possui duas ancoragens ativas nas suas extremidades. Não acho que quando a gente tem uma viga simples assim, biapoiada, o cálculo de perda por atrito é um cálculo bem simples. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer esses cálculos. Basta aplicar equações simples que a gente já tem o resultado ali da perda no meio do vão, que é onde vai acontecer. Quando a gente tiver uma viga aí que tem trechos parabólicos e trechos retos de cabo, o funcionamento é o mesmo. É simples de calcular, porém a gente vai ter mais pontos. Então acontece que a gente vai ter que fazer mais contas. Quando a gente tem uma viga hiperestática, que é uma viga contínua, o mesmo procedimento. Porém, como são vários ângulos, tem que fazer o cálculo de todos os ângulos, somatórias, e assim vai somando mais pontos, ficando maior nessa equação. Porém, os princípios que a gente fez aqui são válidos para esse tipo aqui de viga, com armadura ativa-ativa, com ancoragem ativa-passiva, com o trecho reto do cabo. Por exemplo, ele vem aqui com a parábola, faz aqui no centro um trecho reto e volta uma parábola. É válido para isso, é válido para hiperestática de proteção, é válido para todos os casos. O que vai mudar basicamente em perdas por atrito é o número de pontos que a gente tem que calcular. Bem, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.